Na nossa aula de geografia, nós vamos dar início à unidade 3, a população no território. Peguem um livro de geografia, vão na página 46 e 47 para que a gente possa analisar a imagem inicial da nossa unidade. O que é que ela está querendo nos mostrar? Ela vai mostrar, pessoal, que nós vamos tratar nas seguintes unidades. Ou seja, como é que está distribuído, né, pessoal, a população brasileira. Então, nós temos aqui uma imagem de satélite da Terra, à noite, destacando a parte do território brasileiro. Então, esses pontinhos aqui, pessoal, é a iluminação, né? Onde está centralizado as principais, né, cidades e estados brasileiros. Então, o que isso está nos mostrando aqui, pessoal? Está mostrando que está destacando a parte litorânea, né, do Brasil. Então, é onde está concentrado, né, a grande população brasileira. Então, nós temos muitas pessoas, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. E o mapa, né, está nos mostrando isso. Então, a faixa litorânea é onde está centralizado, né, principalmente um grande número de habitantes. Na página 48, nós vamos ver como é que está distribuída essa população. Então, vamos fazer a análise desse mapa. O mapa, pessoal, está mostrando a distribuição da população em 2014. Então, o que é que isso quer dizer? Que de 2014 para cá, esse número pode ter aumentado. Então, ó, eu tenho aqui o Distrito Federal, né, onde está Brasília, que é a nossa capital. Nós temos capitais de estado com esse pontinho. Então, nós temos, por exemplo, no Ceará, Fortaleza, que é a nossa capital, e nas outras cidades também mostrando suas capitais. E tenho esses pontinhos vermelhos que estão representando 10 mil habitantes em cada, né, uma dessas regiões, onde está, né, centralizado mais de 10 milhões de pessoas. Então, se a gente observar, ó, é o que o nosso mapa está dizendo, né, anteriormente na abertura de unidade. A gente vê que na faixa litorânea, ou seja, perto do Oceano Atlântico, nós temos, ó, uma quantidade maior de pessoas. Então, regiões, ó, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, é onde estão centrados, ó, os pontinhos vermelhos representando uma quantidade maior da população. Mas por que que isso acontece, né? Deve-se a quê? Pessoal, no século XV, né, quando os europeus eles vão chegar aqui no Brasil, eles vão se fixar na parte litorânea. Então, o que isso faz? Faz com que eles façam, né, os primeiros núcleos de povoamento. E a partir daí, né, desenvolver o quê? Atividades econômicas, né, e formarem as primeiras cidades. Então, aqui eu tenho uma imagem 1 e a imagem 2, mostrando, né, a chegada deles e hoje como está a região, né, por exemplo, Nordeste, que fica lá a Bahia. Então, eu tenho aqui uma imagem mostrando como foram. Essas pessoas, elas foram se instalando nesse território, né? E a partir daí povoando. Então, por que também, né, que as atividades econômicas elas vão se desenvolver, principalmente nessas áreas, na parte litorânea? Na página 50, vai estar mostrando essas atividades econômicas. Então, a economia ela vai girar em torno de quê? Né? Nessas grandes regiões, nesses centros urbanos. Ó, pessoal, aqui abaixo eu tenho algumas atividades econômicas que foram influenciadas, né? Foram influentes para a ocupação do território brasileiro, a partir da chegada dos europeus. Então, na primeira imagem, eu tenho o século 16 e 17, que há uma produção muito grande na região nordeste do açúcar. Então, a produção do açúcar, né, a colheita da cana-de-açúcar, ela vai fazer com que o Nordeste, né, tenha uma grande economia. E as pessoas, né, vá para lá para trabalhar. Né? Vai ser uma importante atividade econômica. Então, eu tenho uma vista, ó, da região, né, do Recife, mostrando como era. As pessoas iam para o porto, né, desembarcavam lá, para assim trabalhar com o açúcar. Mais abaixo eu tenho Minas Gerais, né? Eu tenho a vista de Ouro Preto, que fica no estado de Minas Gerais. Lá, pessoal, teve uma grande exploração do ouro. Então, a exploração do ouro fez com que chamasse a atenção, né, de muitas pessoas. Então, as pessoas iam para lá, né, para essas áreas de exploração, para trabalhar e assim, né, desenvolver essa atividade econômica.
fez com que Minas Gerais, né, e as cidades próximas aumentassem e a economia girasse em torno disso. Na imagem preto e branco da página 51, eu tenho aqui mostrando a colheita do café. A colheita do café, pessoal, e essa produção fez com que, né, as cidades do Sudeste elas se desenvolvessem, como por exemplo São Paulo. São Paulo é uma das cidades que estão mais centrada, né, a colheita, né, e a plantação do café. Então essa região, né, a produção e essa região Sudeste no século XIX e século XX, né, vai ter uma importância muito grande e uma atração muito grande também para essas atividades econômicas. E isso fez, pessoal, com que, né, atraísse imigrantes europeus e asiáticos. Então, esses imigrantes entravam aqui no Brasil para quê? Para trabalhar, né, nessas colheitas de café e assim desenvolver essas atividades econômicas. Isso fez também com que favorecesse o surgimento de fábricas, por exemplo, bancos, escritórios, lojas e outros tipos de comércio. Então, por isso que São Paulo ela é uma grande cidade econômica, onde se gira, né, a economia. Não só São Paulo, mas também outras regiões do Sudeste. Mais abaixo eu tenho mostrando, pessoal, a década de 1930, né? Uma imagem mostrando essa década, que onde foi instalado as primeiras fábricas no Brasil. Então essas fábricas também fez com que girasse uma grande economia e, né, atraísse pessoas para trabalhar nelas. Então fez com que aumentasse também a colheita de café, entre outros, né, produtos. Então aconteciam os negócios do café, e nas outras regiões os trabalhadores, né, se espalhavam e se instalassem também. Então havia vários serviços. Mas na maior parte das cidades, as atividades econômicas mais importantes são o comércio e serviço, na qual trabalhavam vendedores. Então tínhamos também, né, esses trabalhadores em torno dessas fábricas, motoristas, entre outros. Então eu tenho uma imagem, né, mostrando como era o antes e o depois. A primeira, como foi, né, na década de 1930, as fábricas, como foi que elas se instalaram, como era. E a segunda, como elas estão hoje, né, a segunda fotografia, uma fotografia atual, mostrando como é, né, as atividades econômicas dessas fábricas. Eu tenho na página 52, distribuindo, né, pessoal, a população nas grandes regiões brasileiras. Então, eu tenho 5 grandes regiões. Eu tenho o Norte, eu tenho o Nordeste, eu tenho o Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, eu tenho 5 regiões brasileiras. E as populações estão espalhadas dentro dessas regiões. Observe o mapa que está mostrando. Então, eu quero que vocês vejam aí, né, as unidades de federação e as grandes regiões. E como está, né, distribuído cada estado, cada região, cada cidade. Falando mais um pouco sobre essas regiões. Por exemplo, essa parte verde que está destacando a região norte. A região norte, pessoal, do país, ela é a maior região. Então, ocupando a maior parte do território. Então, lá, né, nós temos a floresta amazônica, né, que é uma das coisas mais importantes que nós temos no Brasil, e ela é bem grande, bem extensa. E nós temos cidades que são bem populosas, como, por exemplo, Manaus e Belém. Na 53, eu tenho a região Nordeste. A região Nordeste que é a nossa região, né? Que ela foi uma das regiões mais exploradas, né? Com a chegada dos colonizadores, como eu acabei de falar, né? Onde girava o comércio do açúcar. Nós temos cidades como Fortaleza, Recife, Salvador como as mais populosas. Nós temos o Centro-Oeste, que, pessoal, onde há a construção de Brasília, né? E lá nós temos as ferrovias, né? As rodovias que favoreceram a integração, né, do Centro-Oeste para o restante dos países. Então, lá onde está centrado o Distrito Federal. Nós temos, nessa região, Brasília, por exemplo. Na região Sudeste, pessoal, ela é a maior região econômica, onde estão as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E ela, né, tem um grande número de habitantes, como está mostrando aqui. E por último, eu tenho a região Sul. Depois do Sudeste, ela é a maior, né, mais industrializada. A região Sul
Então, lá estão cidades como Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, onde gira uma economia muito grande. Pessoal, como atividade, né? Nossas atividades, elas vão iniciar na página 47, nós vamos fazer 48, 49, 51, 52 e 53. Tudo de acordo com a nossa videoaula e com as imagens e o texto que tem no nosso livro. Então, vocês vão fazer as atividades da 47 a 53, que foi o nosso assunto da aula de hoje.